Estamos de volta em Oeste Sem Filtro. A gente recebe no nosso estúdio o jornalista Luiz Pablo para conversar sobre o caso envolvendo o ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes, ele que está diretamente envolvido agora nas últimas semanas nas discussões sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Muito boa noite, Luiz Pablo. Seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite de conversar conosco nessa noite. Boa noite. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço que vocês têm me dado desde o começo, desde a primeira operação em março. Luiz Pablo, eu percebo alguns veículos de comunicação se referem a você como blogueiro. Isso te incomoda? Em nenhum momento. Desde 2011 que eu venho atuando na área, sempre acompanhando meu pai em redação de jornal, fazendo cobertura jornalística nas instituições, na Assembleia Legislativa do Maranhão, na Câmara Municipal de São Luís. Também sempre fui muito induzida ao meu pai, que é um jornalista, que foi um jornalista muito reconhecido no meu estado, que infelizmente se foi ano passado, e ele foi o meu maior exemplo de como fazer jornalismo com seriedade. Perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta para justificar as medidas de busca e apreensão que o ministro Alexandre de Moraes, só para a gente voltar um pouquinho no tempo, resgatar a cronologia dos fatos e como chegamos até aqui, Luiz Pablo. O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou medidas de busca e apreensão nos seus equipamentos ainda no mês de março. E ele justificou acusando você do crime de perseguição, também conhecido como stalking, no Código Penal. E aí eu queria te ouvir. Você, em algum momento, nas denúncias que você fez de que o ministro Flávio Dino teria usado carros oficiais, ele e os familiares dele, você chegou a seguir o ministro Flávio Dino? Você chegou a persegui-lo, a acompanhar a rotina dele no dia a dia, de casa para o trabalho ou dos seus familiares? Você chegou efetivamente a exercer esse tipo de conduta? O que aconteceu em março, a decisão de março, a primeira decisão e a última que ocorreu semana passada, mostrou que o que está havendo é uma alternativa de condenação. A primeira, em março, foi que eu estava seguindo e monitorando e perseguindo o ministro. Esta última decisão, na semana passada, provou que em momento algum eu estava fazendo isso, que eu recebi todo o material da fonte. Agora, a outra alternativa que buscam de condenação é que eu recebi dinheiro para publicar as reportagens. Hoje, a grande imprensa, por meio do relatório da Polícia Federal, mostrou que em momento algum eu recebi dinheiro para isso. O próprio documento da Polícia Federal, eles mesmos lá estão dizendo claramente que eles não têm a máxima de certeza. Essa é a palavra que tem no relatório. Eles não têm a máxima de certeza que eu recebi dinheiro para fazer isso. O que eu recebi foi um empréstimo em que eu devolvi o dinheiro em fevereiro. Eu tenho todos os comprovantes, tanto do empréstimo que ele fez diretamente para a conta do ex-proprietário de uma área rural e também dos comprovantes que eu encaminhei para ele. Tudo isso está nas nossas mensagens no WhatsApp. Inclusive, as nossas trocas de mensagem, quem teve acesso, pode olhar lá claramente que em nenhum momento a gente fala que as reportagens são direcionadas ao dinheiro. Muito pelo contrário, lá está claramente mostrando em que eu peço orientação jurídica para ele. Porque como um bom jornalista, não basta só eu escrever de forma jornalística sem usar os termos corretos, que são os termos jurídicos, em relação, por se tratar de um ministro do STF. Se eu me precavi fazendo isso para evitar processo e ainda assim houve busca e apreensão contra mim. Então, só para eu voltar, quando o ministro Alexandre de Moraes disse que você teria perseguido, acompanhado, seguido o ministro Flávio Dino, isso não aconteceu. Quando você fez a denúncia de uso irregular dos carros, você recebeu a informação de uma fonte, foi isso? Isso está na decisão dele lá. Está bem claro que dia 1º de novembro eu recebi todo o material da minha fonte de informação. E também em nenhum momento, nas trocas de mensagem com minha fonte, em nenhum momento eu falo de dinheiro com ele. Pelo contrário, eu só falo em relação ao material que ele me encaminhou e como um bom jornalista eu apurei, procurei o outro lado, pedi esclarecimento, mandei e-mail para o gabinete do ministro Flávio Dino, mandei e-mail para a presidência do Tribunal de Justiça do Maranhão e ambos não me responderam e eu fiz a publicação. Perfeito. Adalberto Piotto. Luiz Pablo, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Oeste Sem Filtro. Durante todo esse momento, desde a primeira apreensão, lá em março deste ano, quando apreenderam seu computador, seu HD e 2 celulares, se não me engano, é isso, né?
Você tem sofrido pressão, seja da Polícia Federal lá no Maranhão, ou de telefonemas ou alguma coisa? Como é que você tem lidado com esse momento e o que tem acontecido até essa última decisão do ministro Alexandre de Moraes, que acabou revelando a fonte? Ele fez por via transversa, né? O que ele fez? Ele pegava o seu material, descobriu a fonte, quebrou o sigilo da fonte do mesmo jeito. Ele está dizendo que ele não fez isso porque ele pegou isso no seu material, como se isso fosse alguma explicação plausível. Como é que tem sido sua vida desde lá? Sem dúvida, estão tentando me destruir profissionalmente. Imagina só qual é a pessoa que daqui para frente vai me passar informação. Quem vai se sentir seguro em me passar algum material? Toda fonte de informação, quando procura um jornalista, a primeira pergunta que ela faz é, antes de mandar a denúncia, é saber se você vai ter segurança de que aquilo não vai vazar. Como é que eu vou falar com essas pessoas que vão me procurar agora? Eu costumo dizer que faz parte da ética do jornalista não revelar a fonte e que jamais isso aí vai ser revelado. Agora, como é que eu vou falar isso para as pessoas? Com certeza, o ministro deve ter visto não só essa fonte de informação que foi o ex-secretário Raimundo Cotrim, como, inclusive, pessoas próximas a ele que conversavam comigo. Então, essas pessoas estão com receio de falar até comigo diante disso, porque o jornalista, ele sabe que ele recebe informação, às vezes, de gente próxima. Então, me prejudicou completamente para exercer meu trabalho de jornalismo investigativo no Maranhão. Deixa eu só insistir no tema, posso, Paula, por gentileza? Longe de que alguém defenda aqui, porque nós defendemos exatamente o oposto, a garantia do sigilo da fonte, porque é um direito fundamental da Constituição. Você acha que mirarem você porque é uma ponta mais fraca? Porque não parece que fariam isso com as fontes da Malu Gaspar, que tem sido, sim, com evidências, uma crítica muito ferrenha do ministro Alexandre de Moraes. Você imagina que estão usando você para passar um recado para a grande imprensa, que também faz o mesmo trabalho investigativo e que tem fontes também, que obviamente precisa ter essa fonte resguardada? Pelas últimas declarações, tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto de Flávio Dino, inclusive de forma extremamente absurda, comparando um trabalho de um jornalista com um possível faccionado do PCC, o Comando Vermelho, em ter blog e o sigilo da fonte, isso chocou o país. Hoje mesmo eu estava conversando com um jornalista de Brasília, que ele me relatou, Pablo, o que aconteceu contigo está prejudicando até a gente aqui. Os políticos em Brasília estão com receio de passar informação para a gente. Então, não tenho dúvida que o que aconteceu comigo, um jornalista do Maranhão, é uma pressão grande, 2 ministros do STF, em cima de um jornalista que tem um site independente. Se está acontecendo isso comigo, isso é algo que vai servir para todos os jornalistas. Esse precedente, que até então era perigoso, já está acontecendo. O relato desse jornalista é um fato que está acontecendo em Brasília. Perfeito. Deixa eu passar para a Ana Paula Henkel, que está conosco no telão. Também tem pergunta para o Luiz Pablo. Luiz Pablo, obrigada pela entrevista e nossa solidariedade, né, ao que vem acontecendo com você. É uma clara perseguição e, como você disse, né, o ministro Alexandre de Moraes agora comparando o trabalho de jornalista a facções como o PCC, realmente é de cair o queixo. O que eu queria te perguntar, Luiz Pablo, é o seguinte: quando você soube que você estava na mira dos ministros do Supremo Tribunal Federal e se o objeto da sua investigação já foi solucionado com transparência, porque até agora o que a gente vê é ataques a você, a sua fonte, à imprensa livre, ao jornalismo, mas não a sua denúncia. A gente não consegue saber o desfecho da sua denúncia. É muito fácil. Eu tenho dito em várias entrevistas. Eu coloquei uma reportagem com um documento em que é solicitado apenas o apoio de segurança para o ministro Flávio Dino. Em nenhum momento está citando o carro. Após eu pedir esclarecimentos e divulgar a reportagem, foi que o STF fez um novo encaminhamento de um documento solicitando o carro. Essa é a prova da irregularidade. Por que o ministro não encaminha para a imprensa? Inclusive, eu estou entrando através da LAI, de Lei de Acesso da Informação, para obter essa documentação.
porque a data desse documento é a prova de que antes ele estava utilizando o carro de forma irregular. São 2 pontos. A data do documento. Segundo, nesse documento tem dizendo que a família do ministro, seus familiares, podem utilizar o carro, mesmo ele não estando no Maranhão, porque boa parte do tempo ele está durante a semana em Brasília, e quando ele vai ao estado é só os finais de semana? Essa que é a grande pergunta. Mas, Luiz Pablo, só para eu entender, a primeira denúncia sua não foi em relação ao uso do carro, foi em relação ao apoio de segurança do ministro Flávio Dino? A minha denúncia foi em torno do carro, porque justamente só havia um documento solicitando apoio de segurança. Em nenhum momento ele solicitou. O carro foi entregue ao ministro sem nenhuma sessão administrativa aprovada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. O presidente entregou o carro sem nenhuma aprovação. É aí que está a irregularidade. E vale ressaltar que o ministro dispõe de 2 estruturas, não só o carro do Tribunal de Justiça do Maranhão, como também o carro do governo do Maranhão. São 2 SW4. Por ele ter sido ex-governador, está na lei, ele tem direito a esse carro do governo do Maranhão, que, aliás, é custeado através do cartão corporativo. O combustível é custeado através desse cartão. Não só o combustível do governo, como também o combustível do carro do Tribunal de Justiça, que é através de cartão corporativo. Então, o ministro tem 2 SW4, sendo que ele só tem a esposa dele com o filho para ser utilizado esse carro. Para que 2 SW4, onde ele, boa parte, está em Brasília? Então, você está dizendo que depois que você pediu esclarecimentos para o gabinete é que o STF soltou esse documento autorizando o uso do carro pelo ministro? É como se depois da denúncia que eu fizesse, eles fossem buscar regularidade. Tá. Essa que é a questão. Depois que eu coloquei é que o novo documento foi solicitado pedindo o carro. Porque até então, o primeiro documento era só segurança. Mas o uso do carro é limitado para algumas funções? Porque tem uma imagem do ministro numa praia, se não me engano. Essa que é a imagem que foi mais divulgada. Há limitação do uso ou não? Qualquer uso dele? Eu fiz uma divulgação na minha rede social diante de um post que também achei extremamente absurdo, em que o ministro Flávio Dino coloca em suas redes sociais, que, aliás, ele se pronunciou 2 vezes por meio da sua rede social e nenhuma delas deu explicação sobre o uso do carro. Na última postagem dele, ele compara até um assassinato de um promotor na Colômbia, justamente por esse vídeo que vem sendo divulgado. Eu não divulguei em momento algum esse vídeo do ministro, que ele está na praia. Foi um vídeo de 2023, em que ele está no carro dele particular. A divulgação que eu fiz foi exatamente do carro do Tribunal de Justiça. Foi essa divulgação que eu fiz em torno desta reportagem. Em momento algum eu coloquei vídeo dele na praia. Então esse vídeo não é seu? Não. Perfeito, só para deixar esclarecido. Obrigado, Paula. Luiz Pablo, eu tenho algumas perguntas bem rapidinhas aqui. A primeira, assim, qual é a reação da população local lá do Maranhão? É de apoio? Eles têm medo também? Você já sentiu isso nas ruas? Eu sinto que o medo, apesar do medo, muitos colegas de imprensa do meu estado têm me dado apoio e se pronunciado, porque é algo que mexeu com o país todo, não só com o estado do Maranhão. O Brasil está conhecendo agora quem é Flávio Dino. A gente que já faz cobertura política no nosso estado, a gente já passou por isso por muito tempo enquanto ele governou, por meio de processo. Eu já fui processado enquanto ele era governador. Não só a mim, como outros jornalistas. Um jornalista que se pronunciou criticando ele na rede social foi condenado a 12 anos, quase ele chegou a ser preso, o José Linhares. Isso está nas reportagens, se você for buscar. Então, é uma série de atos em que, desde a época do governo dele, foi marcado por meio de ameaças, principalmente em relação à imprensa. Então, isso é algo que a gente já vem acompanhando no nosso estado. Só que agora ficou mais pesado ainda, porque são 2 ministros do STF. Eu acredito muito que na sensibilidade do presidente Edson Fachin para que isso vá para plenário, em que a maioria vote, porque imagina só, eu acompanhar uma turma em que o ministro Zanin distribuiu para o Alexandre de Moraes, tem Flávio Dino, que é o maior interessado, somente a ministra Carmen Lúcia, o que eu posso esperar disso? Será que vai ter justiça em torno disso? Outra coisa,
O jornalista, ele anda numa linha tênue entre a fonte de informação e o interesse público daquele material. Em momento algum, tem interesse meu em relação à minha fonte. Minha relação com a fonte é relação de jornalista e figura pública. Prefeito, você estava falando da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, formada pelo ministro Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e também Carmen Lúcia. Só vale lembrar que esse caso caiu nas mãos do ministro Cristiano Zanin, aí entenderam que ele tinha conexão com o inquérito das fake news e foi parar na relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Há um detalhe muito importante em torno disso. Quando a imprensa divulgou, porque está lá no documento, em março, que foi levado para o ministro Alexandre de Moraes por conta das fake news, o próprio gabinete do ministro divulgou uma nota dizendo que eu não estava sendo enquadrado nas fake news. Então, já que eu não estava sendo enquadrado, por que ainda permanece com ele? Então, são uma série de irregularidades onde minha defesa está elaborando uma peça para ser protocolado até sexta-feira, em que a gente aponta essas ilegalidades. A primeira delas é que eu não tenho foro para ser julgado no STF. Sim. Isso, então, o início disso tudo já é um ato ilegal. Perfeito. Luiz? Ô, Luiz Pablo, de quem você tem mais medo, do Flávio Dino ou do Alexandre de Moraes? Rapaz, eu sinceramente, eu acredito que o propósito é maior do que a vida. Então, eu acredito muito na justiça de Deus. E quem tem Deus no coração jamais vai temer qualquer ministro, porque a justiça, ela está acima de tudo. Você acha que a reação dos órgãos de imprensa foi satisfatória? Houve muitos editoriais questionando a quebra do sigilo. Você acha que foi uma reação condizente com o que aconteceu ou faltou o empenho maior dos órgãos em geral? Se vocês forem perceber, em março, a repercussão foi grande, mas muitos setores, principalmente de grandes veículos, falaram de forma cautelosa em relação a isso. Porque até então, o que estava sendo dito na época é que seria um possível... A operação seria em torno de descobrir minha fonte de informação, que é uma violação muito grave. Só que até então, ninguém acreditava que isso fosse acontecer. Mas o ministro ultrapassou todos os limites e deixou bem claro que foi para descobrir isso. Então, depois que aconteceu na semana passada, eu sinto que a repercussão foi maior. Todas as pessoas passaram a falar mais. A própria Malu Gaspar, que ao que a gente percebe é o maior alvo do Alexandre de Moraes em torno... Porque ela descobriu o caso Master, ela que estourou tudo isso. Então, ela mesma tem feito diversas reportagens em torno disso. Porque eu percebo que agora a imprensa está vendo que o caso é muito sério. Não é brincadeira o que está acontecendo. Imagina só isso ser levado à frente, eu ser preso por conta disso. O que a gente vai esperar do nosso país? O que a gente vai esperar do jornalismo investigativo? Ô, Luiz Pablo, eu queria só que você explicasse novamente, você até fez menção anteriormente na outra pergunta, sobre uma denúncia de que você teria recebido dinheiro para publicar essas reportagens contra o ministro Flávio Dino, um valor de R$100 mil com o seu advogado. Eu queria que você explicasse exatamente essa questão. A maior prova de que eu não recebi esse dinheiro para publicar as reportagens é que o dinheiro que foi emprestado foi em setembro. Isso está documentado. Foi em setembro, na própria decisão no relatório. Somente 1º de novembro é que eu recebi o conteúdo. Como é que você vai ser pago por algo que você não tem conhecimento? Então, isso é a maior prova disso. E lá nas nossas conversas está muito claro que quando eu adquiri o espaço, ele fala lá na conversa, eu agradeço a ele e ele diz, estou muito feliz, o advogado. Estou muito feliz por fazer parte desse seu sonho. Então, isso é algo de quem está comprando uma matéria. Perfeito. Luiz Pablo, acho que dá tempo para uma última pergunta. Diga, Ana. Luiz Pablo, gostaria de saber da sua perspectiva como maranhense e morador do Maranhão em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque a gente costuma dizer aqui que esses ministros hoje do Supremo, que hoje o Brasil conhece muito bem a escalação dos ministros, mas não conhece a escalação da seleção brasileira de futebol,
E, infelizmente, hoje nós conhecemos os ministros e os nomes dos ministros não por razões positivas, mas por razões nada republicanas, inclusive políticas. Como os cidadãos do estado do Maranhão e também ali do Nordeste, como eles veem essa atuação política de ministros do Supremo Tribunal Federal, uma corte estritamente constitucional, nisso tudo que nós estamos debatendo, que nós estamos vivendo no Brasil? Há esse tipo de comentário, não apenas entre vocês, jornalistas locais, mas cidadãos comuns? A leitura no estado do Maranhão é que todas as decisões do ministro Flávio Dino têm digitais políticas. O nosso estado está há 2 meses sem 2 conselheiros titulares no Tribunal de Contas. As vagas estão sendo ocupadas por conselheiros substitutos. Todas as 2 vagas foram suspensas por meio de decisões do ministro Flávio Dino. Essas decisões foram movidas através de ações do partido Solidariedade, que era comandado, e as ações foi por meio do deputado estadual Otelino Neto. Ele é simplesmente o marido da senadora Ana Paula Lobato, que era a primeira suplente do ministro Flávio Dino, que ela se efetivou depois que ele foi para o STF. E agora se tornou 3 vagas que estão sendo ocupadas pelos substitutos com afastamento do presidente do TCE, que é o sobrinho do governador. O governador havia indicado 2 vagas somente, que foi o sobrinho dele e uma outra conselheira chamada Flávia. Ele ia indicar mais 2 vagas, então eu acredito que são 7 cadeiras. Imagina só o governador indicar 4 vagas para o TCE. Então, essas questões do ministro barrar essas indicações, que de uma certa forma há um impacto forte na força política do governo, indicando 4 cadeiras, assim como vai ser do próximo presidente, que vai indicar 4 cadeiras no STF, fez com que gerasse todas essas suspeitas de uma possível atividade do ministro Flávio Dino no Estado. Quem está ocupando agora a cadeira de presidente do TCE é um aliado político dele na época. Que detalhe, esse conselheiro que agora é o presidente, ele foi deputado estadual e ele foi escolhido pelo próprio Flávio Dino na Corte de Contas. Então, são uma série de decisões em que coloca em xeque a conduta do ministro Flávio Dino no Maranhão. Você se refere ao Marcelo Tavares, que agora preside o Tribunal de Contas Justamente. do Estado. Luiz Pablo, eu quero te agradecer muito a presença aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro para prestar esses esclarecimentos. Pio, você tem mais alguma questão? Imagina, agradecer. Eu quero agradecer muito. A gente observa aí como o ministro Flávio Dino ainda tem uma forte influência política no Maranhão. A gente agradece a tua honestidade e de estar aqui hoje, né, conversando conosco. Parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço e por todo o apoio, inclusive que vocês têm me dado, a atenção, e eu acredito muito que isso tudo vai ser arquivado, porque se for investigar a fundo quem realmente cometeu crime ou fez alguma coisa, não fui eu como jornalista. Se minha fonte de informação buscou outros meios para ir atrás desse material, o único interesse que eu tenho como jornalista era saber se era de interesse público. Como foi de interesse público, eu publiquei. Então, eu acredito em Deus e acredito que eu serei inocentado e que tudo isso passará. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold,
posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.